Olá, meu nome é Ciro Nolasco e hoje eu vim colocar uns pingos nos is e explicar, afinal, como funciona o Mais Médicos. Antes de começar, eu queria agradecer aos novos inscritos, todos os mais de 50 que chegaram até aqui por conta do compartilhamento do meu vídeo pela Nilson Moreto do Cadê a Chave. Espero que vocês tenham vindo para ficar e espero que vocês, por terem se engajado o suficiente para se inscrever aqui, que vocês continuem com esse engajamento espalhando a palavra para todos os que estão próximos de vocês, porque nós precisamos mais disso. Precisamos de mais pessoas que sintam ser importante trazer o debate de volta para a sanidade, para equilibrar a balança, para que nós possamos ter um debate político com mais lucidez e menos esoterismo. Então, gente, esse vídeo vai ficar muito grande e eu vou deixar vocês com uma vontadezinha de quero mais. Eu vou pegar esse vídeo, vou cortar em dois e falar sobre os cubanos com muito mais detalhes na semana que vem, porque é importante que a gente fale desse programa com respeito e com os detalhes que ele tem que ter. Então vamos lá, tamo junto nessa jornada agora, porque agora eu sei que eu não tô falando sozinho. Onde você estava em 2013? Você já estava na faculdade? Estava na escola? Já trabalhava? Pegava o busão todo dia? Independente do que você fazia, você lembra das jornadas de junho. O que foi isso? Foram uma série de manifestações contra a corrupção e contra o cenário político que o Brasil vinha vivendo. Na época, a presidente era Dilma Rousseff. O impacto desse momento para a história do Brasil foi tanto que no dia 21 de junho de 2013, a então presidenta Dilma Rousseff se dirigiu à sociedade brasileira prometendo melhorias, como uma reforma política que nunca chegou a acontecer, e também o que hoje a gente vai falar aqui, que é o tema desse vídeo, que é o programa Mais Médicos. Este programa tinha como intuito gerar uma melhoria na saúde nacional, na saúde do Brasil, em três eixos principais: infraestrutura, educação e o eixo emergencial. Quando a gente está falando de infraestrutura, estamos falando de criação de hospitais, criação de unidades básicas de saúde. Educação, nós estamos falando de cursos de medicina, bolsas, subsídios, para que médicos fossem formados Brasil afora. E emergencial, que é o que acaba pegando mais no Mais Médicos, que é o que a gente acaba sabendo que é a importação de médicos, ou a tentativa de levar médicos brasileiros para o interior. É importante a gente ressaltar a existência desses três eixos, senão a gente vai ficar pensando que o Mais Médicos é o que a gente vê na TV por aí, na mídia, que é só trazer médicos cubanos para o Brasil, e não é bem assim, né? No início do Mais Médicos, o eixo da educação era um dos principais. Hoje em dia, ele sofreu muito. Só que a gente não vai entrar nesses detalhes, senão o vídeo fica muito grande. Afinal, ficar importando médico de outras partes do mundo pro Brasil não resolve o problema de não ter médicos no Brasil. Porque esses médicos, não sei, de repente eles podem pensar, pô, vou embora. E se os médicos forem embora? E se esses médicos forem, de repente, metade dos médicos que estavam no programa? Onde é que será que isso aconteceu? Em outubro de 2013, a gente tinha início a esse programa. O programa que em 2 anos conseguiu colocar mais de 18 mil médicos em mais de 4 mil cidades brasileiras, ou seja, mais de 70% das cidades brasileiras e em distritos indígenas. É muita coisa, né? Mas não é o que a gente escuta quando a gente vê pessoas falando do Mais Médicos hoje em dia, não é? Então, se você clicou nesse vídeo, você provavelmente está interessado em saber onde é que os cubanos entram nessa história. Então vai vendo. Bem, a gente já falou um pouquinho do braço educacional do Mais Médicos, mas um dos braços que também ficou conhecido por aí é o braço emergencial, que tem como intuito resolver o problema da falta de abastecimento de médicos agora no Brasil. Então, vamos imaginar que antes do Mais Médicos a gente tinha, como a gente já falou, mais de 4 mil cidades, algumas sem até médicos. Então como é que a gente resolve nesse momento o problema de não ter médicos nessa cidade? A gente pega médicos que já estão formados e fazem com que eles vão até lá. E a gente faz isso enquanto a gente tenta formar novos médicos, porque formar médicos não é uma coisa que a gente resolve no estalar de dedos, né? É uma coisa que leva mais de meia década. Então é uma coisa que tem que ser pensada em conjunto. Enquanto a gente forma médicos, a gente traz médicos formados até os lugares que são carentes ou que são longe dos centros. E o Mais Médicos não foi o primeiro programa brasileiro a tentar fazer isso. Programas de interiorização de agentes de saúde são feitos desde os anos 70. Eu vou colocar alguns aqui para vocês terem uma noção, e informações sobre todos esses programas eu coloco aqui embaixo, porque isso aqui é um canal sério, então as fontes estão evidenciadas na descrição. E dentre todos esses programas, algumas coisas foram mantidas e introduzidas no Mais Médicos, outras coisas simplesmente sumiram, e o Mais Médicos foi o que fez mais sucesso em 2013. Então como é que a gente faz essa interiorização de médicos acontecer? Ora, a gente incentiva financeiramente e com outros tipos de incentivo para os médicos, como abatimento na residência, coisas assim. Então como é que o médico vai para o interior? O governo abre um edital, onde ele diz todas as vagas para médicos no interior do Brasil e propõe a ele um salário acima da média para médicos de atenção básica, para que ele tenha um incentivo para ir até esse interior. Mas se o problema fosse dinheiro, não tinha problema para começar. Porque, como eu falei, desde os anos 70 existem tentativas de levar o médico ao interior que não deram certo. Por que o Mais Médicos dá certo? Porque ele prevê, caso essas vagas não sejam preenchidas, outros médicos podem preenchê-las. E quem são esses médicos? É isso que o Mais Médicos se diferencia e é isso que eu vou explicar agora.
Então, existe uma hierarquia para preenchimento de vagas do Mais Médicos. Vamos pensar que existem 4 níveis de médicos que podem preencher essas vagas. E quando eu digo níveis de médicos, eu não estou dizendo de capacidade, eu estou dizendo de pré-requisitos que eles devem cumprir. O primeiro nível de médicos que podem assumir as vagas do Mais Médicos são brasileiros formados no Brasil em medicina. Então, se você é brasileiro formado no Brasil em medicina, você provavelmente tem muito mais chance de conseguir uma vaga no Mais Médicos do que outros médicos que não são formados no Brasil, por exemplo. Vamos pensar assim, os brasileiros formados em medicina, interessados nos Mais Médicos, se inscrevem no programa e pegam as vagas. Beleza, sobraram vagas. Então quem vem depois? Depois dos médicos brasileiros formados em medicina no Brasil, temos os médicos brasileiros formados em medicina no exterior. Esses caras tentam preencher mais vagas. Sobrou-se vagas. Então, médicos não brasileiros formados no exterior podem assumir as vagas que estão sobrando. Sobraram vagas ainda? Então traga os cubanos. Quem são os cubanos? Para um segundo e pensa comigo. Se a gente pensar que existem 3 tipos de médicos que podem assumir essas vagas todas, a gente está dizendo que em 16 mil vagas, entre brasileiros formados no Brasil, brasileiros formados no exterior e estrangeiros formados no exterior, não são preenchidas todas as vagas. É basicamente isso. Então entram os cubanos, beleza. Mas se a gente tem essa quantidade grande de médicos para preencher essas vagas todas, a gente imaginaria que teriam poucos cubanos no Mais Médicos, né? Mas e se eu te dissesse que antes do Cuba sair do Mais Médicos, 50% das vagas eram preenchidas por cubanos? O que isso te diz sobre os outros médicos? Então, até semana que vem, aquela cartilhazinha do YouTube. Se você curtiu o que você viu aqui, compartilha, se inscreve no canal, comenta sobre o que você achou do que eu falei nesse vídeo. Não se esquece de responder as perguntas aqui nos cardzinhos que eu coloco, para que eu consiga averiguar o interesse de vocês em novas pautas e saber mais ou menos o que o público está achando desses vídeos, tá bom? Outra coisa, se você quer acompanhar mais sobre isso tudo, sobre os temas que eu vou explorar, me segue no Twitter e me segue no Instagram. Todos esses são @kivaciro, que é uma piadinha com o meu nome, e geralmente depois dos vídeos que eu posto aqui, lá no Instagram eu posto stories com perguntas para que as pessoas respondam sobre o que elas acharam do vídeo. Vocês podem fazer isso aqui no YouTube também, mas é uma boa forma de interagir entre as mídias, porque como os vídeos aqui só saem uma vez por semana, eu tô no Twitter e no Instagram o tempo todo, então lá a gente pode continuar essa conversa. Espero que vocês que se inscreveram recentemente estejam aproveitando tudo isso que eu tenho aqui para dizer e nos vemos na semana que vem. Vamos em frente. Eita. Jornadas de julho. Junho. Pra o quê? Dilma Rousseff. No início do... No início do... Em outubro de 2013... Em outubro... Eita.